Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nessa noite. Meus irmãos, é com um grande prazer que eu venho aqui trazer essa pequena mensagem para todos nós, né? Porque quando a gente prega também para nós, não prega somente para as pessoas que estão nos ouvindo. E a mensagem que eu trago hoje para os meus irmãos está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Mas antes da mensagem, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu me dá mais uma vez de trazer a mensagem, esse alimento espiritual que é tão importante na nossa vida, para que cada um de nós saímos daqui alimentados e nutridos com a Tua palavra.
Obrigado, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que muitas das vezes temos diante de Ti. Mas é o que te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 21, diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vamos parar aqui, vamos parar um pouco para a gente refletir. Aqui fala que Jesus Cristo, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele sentiu tristeza, ele chorou. E muitas das vezes, irmãos, a gente se encontra em determinada situação, no mundo que a gente está vivendo, que a gente chora, né? O choro é uma reação natural que todos nós temos. Quando a gente se encontra triste, quando a gente se encontra abatidos, desanimados, sem esperança, a gente reage com o choro. E quando aqui fala que Jesus, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele sentiu o quê? Ele sentiu tristeza e ele chorou. Mas ele chorou amargamente, né? Porque aquela cidade que ele escolheu era a cidade dos olhos de Deus, dos olhos de Jesus. Então ele ficou decepcionado com as coisas que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. E diz assim: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão. A ti, a teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedras, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então aqui Jesus Cristo, ele se lamenta, né, diante da situação em que se encontrava o povo de Jerusalém. Mas a gente vê também, irmãos, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando você se conecta aos meios de comunicação, o qual nós temos hoje, né? A gente se comunica através da televisão, através do rádio, através do celular. E o que é que a gente vê hoje? Nós vemos somente tristeza. Isso é o que o mundo nos oferece. Pessoas tirando a vida de outras pessoas, corrupção, pessoas usufruindo dos direitos da outra pessoa. Então isso nos deixa muito triste. São também as doenças, né, que nós somos acometidos, e nós estamos passando por um momento muito difícil, os momentos que a gente está vivendo hoje, nesse ano de 2020, que é a pandemia. E quantas pessoas essa doença tem levado, né? Muitas pessoas. Então isso deixa a gente triste, porque são pessoas que convivem no nosso meio, são parentes, são pessoas que muitas das vezes não fazem parte do nosso cotidiano, na nossa vida, mas a gente sente tristeza. A gente sente tristeza porque esse mundo que Deus fez para ser um paraíso, ser um mundo maravilhoso, um mundo cheio de maravilhas, onde a gente compartilhava com os animais, mas o que o mundo oferece hoje é somente tristeza. E quando você olha, e quando você depara, quando você toma ciência, conhecimento das coisas ruins que acontece na vida, né, na vida das pessoas e na nossa vida também, a gente sente o quê? A gente sente tristeza. E a reação natural é o choro. E com Jesus Cristo não foi diferente. Essa não foi a última vez que Jesus Cristo derramou suas lágrimas. Em outra passagem, ele está lá em João, capítulo 11, versículo 35, a morte de Lázaro. Aqui, o verbo, nesse texto, chorar, contido no versículo 35, quer dizer derramar lágrimas, chorar silenciosamente. Foi o que aconteceu com Jesus. Por que Jesus chorou quando soube da morte de Lázaro? Por quê? Porque Lázaro
era um amigo íntimo, um amigo especial que Jesus tinha aqui nessa terra. E quando ele soube da morte do seu amigo Lázaro, né, ele chorou. Mas como Jesus Cristo é poderoso e ele pode todas as coisas, a Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite, né, mas a alegria vem de manhã. Então, quando Jesus Cristo foi levado ao túmulo de Lázaro, ele fez ali um milagre maravilhoso. Ele fez o milagre da ressurreição. E é justamente isso que ele quer fazer na nossa vida. Assim como ele fez com Lázaro, ele vai fazer na nossa vida. Desde que nós o aceitemos, que nós andemos no seu caminho, que nós sejamos batizados e que nós continuemos firmes na nossa fé. Então, a morte, ela é um fato que vai acontecer na nossa vida. E é algo que deixa nós muito tristes. O nosso coração fica muito triste. E o que acontece com a morte? A gente chora, a gente sente tristeza, porque a gente sabe que aquela pessoa já não vai fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas alegrias. Foi isso exatamente que Jesus Cristo, ele como humano, um ser humano, né, da parte humana, ele sentiu essa tristeza no coração e ele chorou. Isso não é diferente conosco. Se aconteceu com o próprio Jesus Cristo, acontece na nossa vida. Quando nós perdemos os nossos parentes, os nossos filhos, nós não queremos ver a morte dos nossos filhos, nós não queremos ver a morte dos nossos parentes queridos. Mas, infelizmente, isso acontece. Aconteceu na vida de Lázaro. E, se aconteceu um milagre na vida dele, Jesus Cristo também quer fazer um milagre na nossa vida. Ele quer que no dia, quando a sua segunda vinda vier a essa terra, quando ele vier juntamente com os seus santos anjos, tocando as suas trombetas, ele quer fazer esse milagre que ele fez na vida de Lázaro, quer fazer na minha vida e na sua vida também. Ele quer ressuscitar. E tem mais uma promessa, né, que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 21, 24, diz, né, que no céu não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais derramamento de lágrimas. Olha que promessa maravilhosa que Jesus Cristo faz na nossa vida. Não é uma promessa maravilhosa? Enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra cheia de pecados, né, o pecado abundou na terra, mas a graça de Deus, a graça de Jesus superabundou. E isso é que é importante, porque a vida não é o fim de tudo. Porque Ele vai nos ressuscitar e vai nos dar a alegria de vivermos num mundo diferente desse. É isso que o livro, lá em livro do Apocalipse, ele fala, que não haverá mais choro, não haverá mais derramamento de lágrimas. Sabe, irmãos, tem uma outra passagem que Jesus Cristo ele chora. Está lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 9. Quando estava prestes a entregar a sua vida, ali Jesus chorou. Ou seja, teve 3 passagens de Jesus Cristo nessa terra, nessa vida, que ele se expressou através do choro. O choro é uma coisa... Às vezes, sabe, irmãos, o choro, ele vem por alegria também. Vocês sabiam que a gente chora quando a gente está alegre, né? Amém, porque a gente chora não somente nos momentos de tristeza, mas a gente chora também quando nós estamos alegres. Quando você recebe uma notícia boa, quando você recebe a cura de um irmão, quando você recebe um abraço, quando você sente a presença de alguém fazendo o bem nessa vida, a gente também se emociona diante dessas situações, diante dessas ocorrências. Mas a gente chora não é de tristeza, a gente chora de alegria em saber que existem coisas boas nessa terra. Sabe, meus irmãos, o amor por Jesus, pelaquela cidade, a cidade santa de Jerusalém, aquela mesma cidade que Davi edificou, a cidade do grande rei, é a cidade que rejeita o rei Jesus, e por isso ele chora sobre a sua cidade. É a cidade que não vai acolhê-lo, que vai rejeitá-lo até a morte. Foi por isso que Jesus Cristo chorou. Aquilo que Jesus fez, chorar sobre a cidade, se tu também compreendesse hoje o que pode te fazer trazer a paz, é olhar que Jesus olha hoje para cada um de nós quando nos compreendemos
a sua presença em nossa vida, quando também não amamos de todo o coração, quando o rejeitamos. Então, Jesus Cristo, diante de todas essas situações, ele sente tristeza também, né? E o que ele quer? Ele quer que nós estejamos sempre do lado dele, sempre abraçando, sempre acolhendo e mantendo a nossa fé, que todas as promessas de Jesus um dia elas vão se cumprir nessa terra. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, não somente do vírus, coronavírus, né, que anda ceifando vidas de muita gente, mas nós também temos as doenças que fazem com que os nossos irmãos, ou até mesmo nós, desfalecemos. Mas Jesus, ele é a cura, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é tudo na nossa vida. Então nós devemos depositar toda a nossa fé na presença, na pessoa de Jesus, para que a gente possa nos alegrar e ter uma vida eterna, uma vida de alegria. Sabe, irmão, nós estamos perdendo a paz, a serenidade, estamos perdendo até a nossa fé. O que tudo isso faz, isso são novidades, mas não traz a paz. Quantas inquietações, quantas perturbações estamos experimentando dentro de nós, em nossas casas, famílias e lares. Olhamos quando o mundo está perturbado, conturbado, dilacerado e as famílias vivendo profundas discórdias. Olha como os nossos filhos estão perdendo a paz. Se tu compreendesse hoje o que pode trazer a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Quando nós não temos Jesus dentro da nossa casa, o inimigo, ele traz contendas, o inimigo, ele traz guerras, e isso faz com que a gente sinta tristeza no nosso coração. E isso também, irmãos, é motivo de choro. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos dê a compreensão que muitas vezes não temos. Estamos perdendo a paz, a serenidade, estamos perdendo até a nossa fé. Quando não estamos perdidos no meio da fé, é porque estamos perdidos na forma de administrar e de encarar a própria vida. Não tiremos o nosso olhar de Jesus, não tiremos a nossa fé dele, não coloquemos nada acima de Jesus, da nossa vida, senão nos perderemos nos valores, nos rumores, todos nos quais esse mundo está sucumbindo. Jesus é a luz, e Jesus é a razão, a salvação da nossa casa, da nossa família e do nosso coração. Então, que nós depositemos, irmão, a nossa fé no nosso maravilhoso, bom e misericordioso Jesus Cristo. Muitas são as razões que nos levam a chorar. Muitas são as razões que nos fazem sermos tristes e o nosso coração se abate e a gente chora. Mas o choro, ele pode demorar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E nessa noite, irmãos, a gente possa acolhê-lo, o nosso bom Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa ter uma alegria eterna, uma alegria verdadeira, uma alegria que nunca mais vai acabar. A gente possa viver na nova mansão celestial, na nova Canaã, na nova Jerusalém, onde não vai haver mais choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem nada que possa machucar o nosso coração. Nesse lugar em que o livro do Apocalipse fala, é realmente a esperança viva de Deus, a esperança viva de Jesus. Queramos todos nós, irmãos, ir para esse lugar maravilhoso, que é a Nova Jerusalém. Porque Deus, Jesus Cristo, ele fala, na casa do meu pai existem muitas moradas. Se assim não for, eu não teria ido, não teria dito. E é para lá que ele quer levar a nós. Que moradas são essas? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, porque para mim isso tudo é mistério, mas é um lugar maravilhoso. É um lugar onde as promessas de Jesus Cristo, elas vão se cumprir. Que você possa estar essa noite, caminhando juntamente com Jesus. Não tire o seu foco. Se você está triste, está abatido, se o seu coração está magoado, por algum momento eu não sei qual é, que você possa receber, porque você possa acolher a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, na sua vida e na nossa vida.
quase já não podem rimar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. A vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe Oremos. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque as tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque estamos apenas de passagem nessa terra. Sabemos que um dia a gente vai perecer, a gente vai voltar para o pó da terra. Mas nós temos que ter a certeza, a alegria no nosso coração, de que teu Filho Jesus vai cumprir aquilo que ele disse. Ele vai voltar e vai levar o seu povo. E a gente vai morar num lugar juntamente com ele, a presença da luz divina, que é o nosso Deus maravilhoso. E nesse local, a gente não vai ter mais sofrimento, a gente não vai ter mais choro, a gente só vai ter paz. E é isso que Deus quer na nossa vida, na minha vida e na sua e de todos nós. Amém. Que Deus nos... Obrigada por assistir os nossos cultos todo domingo e quarta-feira às 7 horas. Curtam e compartilhem com os amigos a palavra do Senhor.